Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho, e eu queria falar de um assunto aqui que talvez seja a última vez que eu faça, pelo menos nessa eleição, porque a gente está se aproximando já da reta final. A eleição é próximo domingo, dia 2 de outubro, hoje é dia 25 de setembro, domingo. Eu queria falar sobre o caso Ciro Gomes, que já se tornou, já ultrapassou a barreira da questão política ou da questão eleitoral, se tornou um caso, um objeto de curiosidade psicológica. As pessoas se perguntam onde ele quer chegar, porque evidentemente já está claro que não apenas ele não tem chance, como a sua estratégia é um desastre completo para ele mesmo, para o partido, né? Então é um caso realmente curioso de suicídio político, deliberado, voluntário e com a ajuda, né? Ele está cercado de puxa-sacos, né? Obviamente, senão só isso explica. E esses puxa-sacos todos empurrando, todos caminhando na direção do abismo. O apelido de Jim Jones de Sobral, que alguém deu, é perfeito, de fato. Só nos últimos dias o Ciro cometeu tantas barbaridades que até é difícil você fazer a conta. Eu vou tentar começar um pouco aí de hoje para trás, ver o que eu consigo lembrar aqui. Hoje ele publicou um vídeo supostamente de humor para atacar o Gregório do Vivier. Aparece o rosto do Gregório do Vivier, luloplanistas contra bolsoplanistas. Uma coisa que não tem graça nenhuma, que chamou atenção pela estética fast wave, que o pessoal diz, né? Uma estética usada pela extrema-direita americana, pela alt-right americana. Chegou aqui no Brasil, na época, o Weintraub, o Abraham Weintraub, usou, alguns bolsonaristas raiz olavistas usaram. Depois, quando essa turma saiu, né, deslocada pelo Centrão, a gente não viu mais. Mas tem essa raiz alt-right. Ninguém entendeu por quê. O vídeo em si não tem muita graça, não tem muito objetivo político. Foi publicado no canal do Ciro Gomes. E é mais um vídeo que levanta muita menção negativa, ridicularização, né? Não agrega nada, é mais um vídeo para ele perder voto. Aliás, saiu hoje uma pesquisa no Ceará, em que ele perde 4 pontos. Ele cai de 14 para 10 pontos. Nesse ritmo, o Ciro vai perder para brancos e nulos no Ceará. Então, não se entende para onde ele está levando essa campanha. Esse vídeo publicado hoje sobre o Gregório é um vídeo com uma produção razoável, né? Supõe-se que custou dinheiro fazer esse vídeo, um vídeo feito com recursos partidários, verba de campanha. Claro, todo mundo se pergunta, e é um vídeo para atacar o Gregório. Aparece a cara do Gregório, o Gregório é o personagem principal, né? Ele tenta fazer uma simetria entre luloplanismo e bolsoplanismo, mas o luloplanismo é o luloplanismo, que é o mais atacado, né? Nasceu primeiro, veio primeiro, e a cara aparece a maior parte do tempo no vídeo é o luloplanismo. E a simetria é sinistra, porque a simetria é entre alguns símbolos fascistas, claramente fascistas, você tem até um copo de leite do lado de uma TV, e do outro lado um churrasquinho, picanha e cerveja, né, que seria supostamente o símbolo do Lula. A simetria disso realmente é difícil entender. Qual é a simetria entre picanha e cerveja, né? A proposta do Lula e os símbolos fascistas representados por um copo de leite do lado de uma televisão, é difícil entender. E você tem... Hoje, por exemplo, o Ciro fez um comício no Leme.
Um comício que teve uma pessoa até que contou com 20 e poucas pessoas, uma coisa vergonhosa. A maioria cabo eleitoral, segurando bandeira, ou seja, contratado, uma coisa completamente vazia. No comício ele fala em máquina de propaganda petista, né? Termina gritando fora PT, né? Fala que compreende com muito amor o voto em Bolsonaro. Agora, a impressão que dá é que o Ciro está ficando meio doido, né? Quer dizer, ele não compreende o voto em Lula, o voto dado por todos os seus amigos, ex-amigos, né? Eu não sei, Tico Santa Cruz, Caetano Veloso, todo o setor progressista, a sociedade toda se mobilizando, né? Para ganhar, para conseguir uma vitória do primeiro turno. O Ciro não tem amor por isso, não compreende isso. Vamos lá. Agora vamos falar do debate no SBT ontem, né? Na CNN Brasil, aliás. SBT, CNN Brasil. O Ciro ele praticamente fez uma dobradinha com o Bolsonaro. Os ciristas divulgam um vídeo que ele atacou o Bolsonaro. Sim, mas ele atacou o Bolsonaro só depois que o Bolsonaro humilhou ele, tentou humilhá-lo, atacou ele. Aí ele ganhou um direito de resposta e contra-atacou o Bolsonaro. Mas se não fosse por isso, ele não atacaria o Bolsonaro. Teve um jornalista que fez uma pergunta sobre corrupção, levantou a bola para o Ciro, né? Corrupção no governo Bolsonaro, e ele não cortou, ele mudou de assunto. E o tempo inteiro ele atacava o PT, mesmo quando o Bolsonaro jogou sujo, quando o Bolsonaro jogou sujo com o Ciro, mencionando aquela busca e apreensão que fizeram há poucos meses atrás, ou um ano atrás, no apartamento do Ciro em Fortaleza, ele culpa o PT. Ele fala ele fala que desconfia de um delegado petista. Eu sei que ainda fala isso, é uma coisa, uma dissonância cognitiva braba, porque primeiro fala que desconfia que o delegado é petista, depois fala, eu sei que é. Né? Ou seja, acusa genericamente uma coisa. E se o delegado fosse petista? O que isso tem a ver? E o PT que mandou fazer busca e apreensão na casa do Ciro? O Lula que mandou? E por acaso, algum bolsonarista se solidarizou com o Ciro nesse evento aí de busca e apreensão? Não, ninguém se solidarizou. Enquanto o Lula se solidarizou, Dilma se solidarizou, todo o campo progressista se solidarizou. Todo dia o Ciro comete um absurdo, né? Voltando um pouquinho mais, é só voltar um dia. Cada dia é um absurdo. Eu estou indo de trás para frente, né? Do presente para o passado. Não vou ir muito para o passado, mas então para a gente analisar aqui, dar alguns exemplos para a gente analisar. Em Sabatina para o Correio Brasiliense, ele compara o lulopetismo ao nazismo. Né? Antes, no mesmo dia, um dia anterior, ele chegou a falar que o PT lidera o fascismo de esquerda. E os jornalistas, a imprensa tradicional, inclusive, tem já começado a se irritar com o Ciro porque tem notado que ele está agredindo o jornalismo várias vezes. No debate da CNN Brasil, uma repórter pergunta para ele sobre a questão do PDT e um eventual apoio ao Lula no segundo turno, ou mesmo no governo. E ele fala, ele culpa o lulopetismo corrompido, falar um dos males que o lulopetismo corrompido fez ao Brasil é matar o jornalismo. O que o lulopetismo corrompido tem a ver com a pergunta daquela jornalista? Ele insinua que o lulopetismo comprou aquela jornalista? É muito ríspida a resposta dele, muito grosseira. E é o tempo inteiro assim.
atacando os jornalistas. E é desnecessário, politicamente é um desastre, né, porque ele poderia simplesmente não responder. Qualquer político com o mínimo de equilíbrio emocional, o mínimo de senso de humor, poderia desviar do assunto, dar uma risadinha, fazer um mistério, falar de outra coisa. Não é desnecessário reagir com rancor. O rancor não é uma boa resposta nunca. Então, cai um mito, para mim, pelo menos, de que o Ciro é inteligente. O Ciro não é inteligente. A inteligência não é isso. Ele tem uma boa sintaxe, uma boa dicção, diferente de inteligência. Por isso que acabaram os testes de QI, né? Quociente de inteligência, porque a inteligência é uma coisa complexa. Sobretudo a inteligência é uma coisa muito integrada. Né? Não adianta você ser bom apenas em uma coisa, você tem que ter um equilíbrio na sua inteligência. E uma das características necessárias para a gente chamar uma pessoa de inteligente é os aspectos emocionais, né? Uma inteligência emocional, coisa que o Ciro, obviamente, não tem. Ele é completamente tomado pelo rancor. Esse vídeo de hoje, que ele publicou nas redes dele hoje, por exemplo, é um vídeo que é por rancor, é uma vingança contra o Duvivier, porque o Duvivier humilhou ele. Ele se sentiu humilhado, ele está tomado de ódio pelo Duvivier, assim como contra o Lula. E assim como contra o mundo todo, aparentemente. Né? Porque a narrativa agora da militância cirista, vinda do próprio Ciro, é uma vitimização completa. Todo o sistema está contra eles. É a mídia, a imprensa, a blogosfera, bancos, tudo contra eles. Né? Departamento de Estado, CIA, eles falam até que a CIA está contra o Ciro. Eles não percebem que o Ciro provoca rejeição. Quando você fala muita merda e você ataca todo mundo, e você repete, e você continua, e você age com grosseria, com truculência, tem volta, tem reação. Né? Agora, por exemplo, o Antônio Neto, que é presidente municipal do PDT em São Paulo, ele fica aí falando em verificados do Pix, né? Tentando sempre criar a narrativa de que todo mundo que defende o Lula e que se sente incomodado com o tipo de crítica virulenta que o Ciro faz ao Lula e reage, todo mundo recebe Pix. É criminalização da política, é despolitizante isso. Quer dizer, então, só quem defende o Ciro é puro, é honesto e pode fazer política. Quem criticar o Ciro é vendido. Quem critica o Ciro recebe Pix. É uma coisa doentia que ficou esse negócio, gente. Tem um vídeo no canal do Ciro em que reúne 3 militantes da turma boa, entre eles o Gustavo Castanhon, que tá do lado o tempo inteiro do Ciro. Você vê hoje o Ciro no Rio de Janeiro, vê os vídeos, tá colado no Ciro. Tá lá uma moça, a dona Nicole, e o outro Arthur. E esse Gustavo simplesmente calunia, numa rede oficial do Ciro, ele calunia todo mundo. Ele fica botando o dedo assim na câmera, né? E falando contra o Leandro Demore, um jornalista que trabalhava no Intercept, era diretor de redação do Intercept, que agora tem um trabalho independente. O Leandro Demore fez uma reportagem, um artigo sobre essa coisa da infiltração fascista no PDT, e o Gustavo vai para o canal oficial do Ciro ameaçar o Demore. Falou assim, ó, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Calunia o Fernando Brito, do Tijolaço, porque o Fernando Brito participou de um evento de brisolistas com Lula no centro do Rio. E aí ele fala que o Fernando Brito entrou para a esgotosfera atrás do dinheiro do PT.
Olha só, cara, falta de respeito. Não respeita ninguém. No canal do Ciro, não é no canal pessoal. O canal do Ciro, canal oficial de campanha. A campanha do Ciro parou de ser uma campanha atrás de votos. Não é uma campanha mais preocupada com o resultado eleitoral. É uma campanha puramente movida pelo rancor. E como tal, tende a afundar, né? Tende a repelir completamente eleitores, aliados. O que espanta é o PDT se submeter a esse tipo de coisa. Será que essa verba de campanha está sobrando tanto dinheiro do PDT para estar usando numa campanha completamente falida, movida puramente pelo ódio, uma campanha que não tem nenhum tipo de pensamento estratégico para o dia seguinte? Isso que eu não entendo. A gente sabe que não está sobrando dinheiro porque a própria maneira da campanha, a próprio tipo de campanha que o Ciro está fazendo, fez com que a campanha do Ciro seja a que menos recebe dinheiro de todas. O que é uma amostra da rejeição da sociedade a esse tipo de campanha. Já saíram várias tabelas. Até a Sofia Manzano, do PSB, recebe mais doação do que o Ciro. Todos os sinais de rejeição estão na mesa. Todos os apoiadores importantes estão se afastando e criticando o Ciro e a estratégia de campanha. Todos. Se você entrar, por exemplo, numa dessas postagens horrorosas do Ciro, o desenho lá, Ciranha, que era medonho, que era simplório, que era o uso de um maniqueísmo infantil, uma linguagem infantilizada, de criar um bem, um mal em quadrinhos, e a falsa simetria entre o Lula e o Bolsonaro, as menções todas negativas, ninguém repara isso. Eu queria falar um pouco sobre também essa simetria que o Ciro faz e que chega no cirismo, sobre a simetria de política econômica do Lula com os outros, com o Bolsonaro, com o Fernando Henrique. Não são diferentes. O Fernando Henrique não tinha reserva internacional, começa por aí. O Lula criou reservas internacionais. O Fernando Henrique não financiava a agricultura familiar. O Lula financiou a agricultura familiar. Diferença estrutural de política econômica. Não são políticas econômicas parecidas. Os governos Lula e Dilma tiveram políticas industriais grandes. Ou esqueceram a construção de refinarias, que foi abortada pela Lava Jato. As refinarias que seriam construídas eram política industrial, de base. Era o coração da política industrial. As hidrelétricas, teve toda essa coisa ambiental, mas algumas foram muito importantes, evidentemente. Política industrial, você acha que você pode ter algum programa de reindustrialização se você não tiver matriz energética, aumentar a sua matriz energética? O Lula foi à Coreia do Sul para trazer as siderurgias de Pecém para o Ceará. Siderurgia, indústria do aço no Ceará. O Lula é que trouxe. Como é que o PT desindustrializou o país? O Ciro mistura número, ele fala um montão de salada e os ciristas repetem aquilo como papagaios. Se você vê o grau da indústria brasileira, ela cresce no governo Lula, ela cai um pouco em 2008 por causa da crise dos subprimes, volta a crescer e só vai cair na Lava Jato. Só vai cair mesmo depois da Lava Jato. Lava Jato e golpe. Que a Lava Jato e o golpe de 2016 foram estruturados justamente por essa elite do atraso que não quer que o Brasil se desenvolva. Mas se não fosse a Lava Jato, a indústria brasileira iria decolar, porque as refinarias seriam terminadas,
ao redor das grandes refinarias que estavam em construção, seriam criados cinturões industriais. O lema da Petrobras na era Lula era do poço ao plástico. Do petróleo bruto, não apenas só gasolina e diesel, plástico, que é o produto, que é o derivado mais nobre e mais caro do petróleo. A política econômica não foi igual. A governança política também não foi igual do Fernando Henrique, do Lula, do Temer, do Bolsonaro. Cada um tem um tipo de governança política diferente. O Lula tinha uma governança política muito mais democrática. Ele criou os conselhos para se reunir com os empresários, com as centrais sindicais, com os trabalhadores. O Ciro mente. O Ciro mente sistematicamente. Ainda tem essa coisa dele falar que o Lula não foi absolvido, não foi inocentado. E me irrita que os juristas, eles não conseguem responder isso direito por causa que eles estão presos ao vocabulário técnico. Aí eles falam, o Lula é inocente, ele é inocente, mas não foi inocentado. Que babaquice! Foi inocentado, foi absolvido, ponto, final. O objetivo do direito é proteger a garantia individual, proteger a dignidade. A comunicação com o cidadão comum, com o eleitor, a sua dignidade tem que ser protegida. E você protege falando claro, usando a sintaxe clara. O Lula é inocente. Se ele é inocente, ele foi inocentado porque antes ele era visto socialmente como culpado. Então, se ele não é mais visto, se ele pela lei não é mais culpado, pela lei, não tem mais processo contra ele, então ele foi inocentado dos processos, que havia contra ele. Ele foi inocentado. Não é possível que as pessoas fiquem presas a sofisma jurídico. Foi absolvido do processo, processo que não é apenas o processo jurídico propriamente dito, mas um processo social, que um processo jurídico ele gera um processo social contra a pessoa, um processo político, um processo midiático. Ele foi absolvido desse processo. Então, tudo que o Ciro faz, o Ciro mente sistematicamente. A governança política do Lula não é igual a de nenhum governo anterior, nem posterior. O modelo econômico também não é igual. A campanha do Ciro Gomes está toda baseada em mentiras, em baixaria, em mentiras, jogo sujo. Nesse vídeo que eu mencionei, do canal do Ciro Oficial, tá lá esse sujeito aí, Gustavo Castanhon, falando da saúde do Lula enquanto um cara ri desbragadamente do lado. O tal Castanhon fica falando, o Lula tá doente, e o cara rindo do lado. Rindo de quê? Rindo da doença de um político popular amado por milhões de brasileiros. Que tipo de cultura é essa que o Ciro está produzindo? O Castanhon fala lá que o Lula cancelou o evento que ele faria na Lapa, vai fazer só em Madureira. Pô, cancelou porque tá doente? Cara, quem vai aguentar fazer 2 eventos num dia? O Lula faz de vez em quando, fez em São Paulo 2 vezes num dia, mas vai fazer todo dia 2 eventos populares num dia só. Ele tem que descansar. Quem aguenta, né? Não é porque tá doente, não. Ele tem 76 anos, sim. Né? Tem 76 anos o Lula. E daí? Ele é da terceira idade. E daí? A pessoa envelhece e ela tem várias debilidades quando envelhece, mas tem outras coisas que a pessoa fica mais forte. A pessoa, a começar pela experiência. Uma pessoa mais velha tem mais experiência. O Ciro não fala tanto em experiência, na importância da experiência. Pronto. O Ciro, por acaso, tem mais experiência que o Lula? O Ciro já foi presidente do Brasil 2 vezes. Né? Então, agora, o que a gente nota também é uma dissonância cognitiva violenta por parte do cirismo, partindo do Ciro. Né? O tempo inteiro parte do Ciro ou é chancelado pelo Ciro. Por exemplo,
Perguntaram para o Lula se ele daria anistia ao Bolsonaro. O Lula dá uma resposta elegante, a única resposta que um estadista comprometido com o Estado Democrático de Direito poderia dar. Ele responde, primeiro ele elegantemente responde, ele cometeu algum crime, e eu não estou aqui para fazer vingança, eu vou ser presidente, a justiça vai julgar e ele vai ter todo o direito à presunção da inocência. Resposta perfeita, elegante. Alguém queria que o Lula desse uma resposta anunciando uma vingança contra o Bolsonaro? Seria uma estupidez, evidentemente, seria alimentar o ódio. Não é o Ciro que fica falando que é preciso pacificar o país? Foi uma resposta inteligente, brilhante do Lula. Vai ter direito à presunção da inocência, ninguém vai sair prendendo o Bolsonaro sem prova, sem nada. Vai ter julgamento, um juiz vai julgá-lo, ele vai ter direito à apelação, primeira instância, segunda instância, STF, processo normal, como o Lula teve, né? Apesar das injustiças. O Lula foi injustiçado, depois conseguiu anular também pela lei, democraticamente. O Lula nem reclamou, foi para a prisão, reclamou que foi injustiçado, mas foi para a prisão, não fugiu do país, não ficou querendo dar golpe nem nada, foi para a prisão, foi preso, falou, eu vou provar minha inocência, provou a inocência dele. Os juízes e procuradores que o condenaram estão desmoralizados, mas ele fez o certo, acreditou na justiça, acreditou na democracia. Não tem jeito, sobretudo para um político profissional. Então, a gente está no momento delicado da campanha, faltam poucos dias, é preciso responsabilidade. Não se espera mais responsabilidade de Ciro Gomes, mas se espera o mínimo de responsabilidade do partido dele. Não é possível que o partido dele esteja completamente tomado de pessoas que concordam com isso, com essas atitudes que evidentemente estão prejudicando todos os candidatos do PDT. Os candidatos do PDT a governo de estado estão todos com a pontuação muito baixa e caindo. E uma das razões é justamente a associação com o Ciro, que está com uma rejeição alta. E essa rejeição do Ciro, por exemplo, tem alguma coisa que é até difícil uma pesquisa captar, mas você é só observar as redes sociais. O Ciro, ele se tornou persona non grata em todos os influencers, em todos os jornalistas, intelectuais, academia. Não é possível que não se veja isso. Não é possível que todo mundo esteja errado. Todo mundo é errado, todo mundo é vendido ao PT, todo mundo caiu no gabinete do ódio do PT. Aliás, essa expressão que o Ciro fica usando também é outra irresponsabilidade dele. Não tem gabinete do ódio do PT nenhum. Você tem sites, você tem jornalistas, tem influencers que falam o que eles querem do Ciro. O Ciro fala merda, as pessoas reagem. Isso é democracia. Se você fala muita merda, se a merda é muita que você fala, a reação é grande. Nunca vi essa reação contra ninguém. Claro, porque há muito tempo que a gente não vê alguém falar tanta merda como o Ciro fala. Então a reação também é proporcional às merdas que o Ciro fala. Isso é óbvio. Será que não tem ninguém com o mínimo de bom senso dentro do PDT ou no entorno do Ciro para mostrar isso? Que você não tem complô nenhum contra o Ciro? A reação ao Ciro é simplesmente porque ele está falando merda. É a explicação mais simples possível. O Ciro parece um garoto muito mimado que nunca foi contestado. Nunca foi contestado. Bem, agora está sendo. A gente sabe, ele tem ódio mortal do Gregório do Vivier, que fez um programa, né? O programa lá, Greg News, em que mostrou que o Ciro realmente tem uma origem de garoto mimado.
O primeiro emprego do Ciro Gomes foi ser nomeado procurador do município pelo próprio pai. Aí você já explica um pouco essa personalidade do Ciro, completamente mimada, completamente incapaz de fazer uma autocrítica, de voltar atrás. É um playboy, o Ciro Gomes. Né? Talvez não tivesse claro para alguns, mas agora está claro, é um playboy. É um filhinho de papai, completo. E ele fica falando, ele fica explicando, eu me filiei ao PDS porque tinha que votar com meu pai. Explicação de filhinho de papai. Se fosse um pouco menos filhinho de papai, eu falava, não, me arrependo, uma droga mesmo, né? Eu não devia ter começado assim, me filiar do PDS, né? Bom, não era legal, mas se filiou ao PDS a partir da ditadura. Agora, uma coisa para fechar aqui, uma coisa que realmente chocante é essa implosão cognitiva do cirismo. Isso é chocante porque não é da política. Você não consegue debater política com pessoas que têm dissonância cognitiva. Né? Por exemplo, isso não é de hoje. Eu lembro que alguém falava, não, o Ciro foi da Arena. A reação cirista é que é um fake news, é mentira, o Ciro nunca foi da Arena, foi do PDS. Hã? PDS é a mesma coisa que a Arena. Então que dissonância cognitiva é essa? Só mudou o nome. Só mudou o nome. O tempo inteiro esse tipo de dissonância cognitiva, essa coisa do Lula, por exemplo, que falou que o Bolsonaro teria presunção da inocência, o civismo começou a inventar uma mentira de que o Lula vai anistiar o Bolsonaro e fica repetindo. Mentira, parece um bando de moleque de 9 anos de idade. E é tão bobo isso, não pega, não se espalha, fica só naquela bolha. Eles mesmo fingem que acreditam na mentira, só eles fingem que acreditam naquela mentira, e aquele negócio acaba ridicularizando o próprio cinismo. O Lula falou uma frase perfeita, o Bolsonaro vai ter o direito à presunção da inocência, ninguém falou em anistia. E o Ciro mente o tempo inteiro, o Ciro fica pegando fofoca que ele ouve em algum lugar, já estou sabendo que já tem até ministro do STF indicado, e fica só mentindo, parece uma cobra peçonhenta, jogando para falando em boatos, sempre contra o Lula. Sempre contra o Lula. O que o Ciro faz, o que o Ciro tem feito, por exemplo, o Ciro tem feito um mal muito grande ao debate político brasileiro. Muito mal. Porque ele calunia, ele é um caluniador, ele é um mentiroso. Ele fala, por exemplo, o Lula deu o Correios para o Roberto Jefferson roubar. Isso é um caluniador, né? Caluniador. O Roberto Jefferson era um político da base ali, e houve um entendimento da base. O Lula explicou isso várias vezes. Ele não escolhia, o Lula não é um ditador. Era a maneira como é organizada a política brasileira. Os partidos indicavam, não, a indicação vai ser do PTB, então o PTB indica o diretor, aí o Roberto Jefferson foi dirigir. Mas não era para roubar. Não tem como acusar, não tem como fazer essa acusação. E o Ciro faz isso o tempo inteiro, para todo mundo. Tudo, o Lula deu Furnas para o Eduardo Cunha roubar. Caluniador. A calúnia é muito feia. Muito feia. Na Roma Antiga, um caluniador, a punição era uma tatuagem com ferro e fogo na testa, um K de caluniador. Porque na democracia, como você tem direito à palavra, como você tem a liberdade de falar o que quiser, então você tem que ter muito mais responsabilidade no que você fala. É preciso tomar cuidado com o que você fala. Mais responsabilidade. Você tem liberdade, pode falar o que você quiser, mas tenha mais responsabilidade, não calunie o outro. É muito grave. Essa cultura da calúnia política que o Ciro está... O Ciro ele existe, na realidade, uma leniência da própria classe política e da sociedade com o Ciro, porque ele não é levado a sério. Ele é tratado como uma espécie de bobo da corte. O Ciro falou, o Ciro pode. Ele é maluquinho. Né? Só que isso aí acaba gerando
não é legal, alimenta uma cultura da calúnia, uma cultura da mentira, que não está legal, e agora só prejudica o Ciro. Tanto que o Ciro, quando o Ciro não consegue aliado nenhum, é justamente por causa dessa boca peçonhenta dele, que ninguém quer se aproximar de um cara como esse. Ele é o principal vítima da sua peçonha. Então é isso, né? Eu espero agora, sinceramente, que o PDT, que as pessoas responsáveis do PDT, que os deputados federais enfrentem o Ciro. Enfrentem. Para que esse medo? Enfrentem. Senhor Rodrigo Neves, que é um cara sério, não merece isso que tá acontecendo com ele. O Ciro fica chamando o Lula de ex-presidiário, o que é uma linguagem bolsonarista, uma linguagem fascista. O Rodrigo Neves não foi preso também, ele é ex-presidiário, e daí? Injustiça pode acontecer com todo mundo. Uma pessoa, um democrata, não usa essa linguagem. O Ciro fica repetindo, eu nunca fui processado, nem para ser absolvido. Babaquice também, babaquice. A pessoa que não é processada e nunca foi absolvida, ela é melhor do que a pessoa que foi processada e foi absolvida? Para que jogar essa cultura moralista, udenista, no debate político? O debate político, o udenismo tem que ser expurgado do debate político, sobretudo no campo progressista, sobretudo no trabalhismo. O trabalhismo, historicamente, foi uma das correntes que mais sofreu com esse tipo de manipulação do debate. O Getúlio Vargas se matou por causa disso, pela humilhação constante que ele sofria do Carlos Lacerda, da grande imprensa da época, que ficava humilhando, criando um mar de lama, tentando atacar sempre a honra do Getúlio Vargas. Mesma coisa com o Juscelino Kubitschek, com o Jango. Então, e outra coisa, cara, atacar o Gregório do Vivier, um humorista, um cara que é uma cabeça brilhante, um cara do bem. Só porque ele não vota em você, só porque ele não concorda com o que você fala. Que espécie de democrata é esse? Atacar jornalistas de esquerda, atacar os blogs, ficar vomitando esse delírio do gabinete do ódio petista. Não tem gabinete do ódio petista nenhum. Você tem sites, cada um independente, jornalistas, influencers, humoristas, que falam o que querem. Se o Ciro fala muita merda, a reação também é grande, meu Deus. Não é possível, isso faz parte do jogo. Deixa de ser criança, Ciro. Deixa de ser moleque mimado. Então é isso, né? Eu acho que o Ciro está muito equivocado e todo mundo já perdeu paciência. A gente tem que votar, todo mundo é adulto aqui. A gente quer virar essa página. Não é possível que o Ciro não respeite não tenha o mínimo de bom senso. São pesquisas, é a opinião pública. Será que o Ciro é incapaz de ler a opinião pública? É incapaz de ler? É preciso dar uma aula para o Ciro sobre a opinião pública? Todo mundo é gabinete do ódio petista? Agora, todo mundo. Eu vejo o cirismo agora, até o antagonista virou gabinete do ódio petista. Até o antagonista é a Folha, é o Estadão, é o Globo, né? Os mais vulneráveis são os sites de esquerda, evidentemente, que são mais frágeis, né? E que o Ciro covardemente joga os seus cães ferozes para cima dos blogs. Que eu acho super covarde. Enfim, termino por aqui, né? E faço votos de bom senso, né? A gente tem últimos dias de campanha, é preciso eleger Lula no dia 2 de outubro, no primeiro turno, e é preciso que o Ciro Gomes comece a preparar já o apoio dele para o Lula, dele do seu eleitorado, sem palhaçada, sem coisa de menino mimado, com mania de perseguição. Não, estou sendo perseguido, estou sendo vítima de assassinato de reputação. Ninguém está preocupado
preocupado em assassinar sua reputação, Ciro. Ninguém está preocupado com isso. Tem preocupado em eleger o Lula. A reação a você, porque você fala merda, você fala contra o Lula e a gente quer eleger o Lula. Simples, é tão simples, né? Você chama os petistas de nazistas, chama o Lula de bandido, o PT de quadrilha e você não quer reação, só você pode atacar, só você pode criticar, você não quer reação ao que você fala. É difícil entender, né? É difícil entender. Ninguém critica você do nada, Ciro. As pessoas criticam você pelo que você está fazendo. E é preciso já preparar a reconstrução das pontes. Ciro, você é da política. É preciso lembrar, você e o PDT, vocês são da política, precisa reconstruir pontes. A gente quer um projeto nacional de desenvolvimento, bota isso na sua cabeça. Ninguém aqui é entusiasta do neoliberalismo do Henrique Meirelles, não. A aliança com esses caras é porque a gente é adulto, a gente quer ganhar a porra dessa eleição, a gente tem que negociar, tem que fazer articulação. Não é possível, cara. Você virou agora um radical do PCO. Você não entende a necessidade de aliança, de negociação. Logo você que queria se aliar com todo mundo também, deixa de ser hipócrita. É preciso estabelecer alianças para governar e a gente vai acomodar e fazer o que for possível. A política é a arte do possível. Para governar, para implementar um projeto nacional de desenvolvimento, gerar empregos, reindustrializar o país, promover justiça social, distribuir renda. Todo mundo quer isso, Ciro. Você acha que a gente é o quê? Que a gente é neoliberal, que a gente é corrupto, que é um bando de ladrões? É isso que você acha que a esquerda brasileira é? É isso que você acha dos seus apoiadores? Eu te apoiei em 2018. Eu era ladrão neoliberal naquela época? Eu só virei agora? Respeita a cidadania. Você faz discurso falando que tem amor e respeito pelos eleitores de Bolsonaro. Beleza, você não tem respeito pelos eleitores do Lula, que são eleitores progressistas. Ninguém aqui cultua a ignorância, ninguém aqui acha que Lula é Deus. Não, Ciro, pelo amor de Deus, respeita a nossa inteligência. Agora, a gente não odeia o Lula, eu não odeio o Lula, nunca odiei o Lula. O Lula é uma grande liderança popular. É um privilégio ter uma liderança como o Lula. Graças a Deus que ele está aí, que ele viva muito. Ele é muito importante para o Brasil. Uma liderança dessa é uma dádiva, meu Deus. É uma dádiva, Ciro. Não é possível que você não tenha consciência disso. É uma dádiva, está aí. Ele mobiliza as massas, ele articula, ele consegue conversar com todo mundo, ele é construtor de pontes. Vem para cá, Ciro, traz o PDT, vem para cá, vamos se aliar, vamos sentar, vamos parar com essa guerra mortal, vamos sentar para conversar. Não é possível, é política aqui, não é jogo de guerra, de bem contra o mal, não. Ninguém quer exterminar você, não, Ciro. Guerra de extermínio. Agora, é chumbo trocado. Você fala um montão de merda. O curioso é que você fala que o lulopetismo chama você de fascista, chama todo mundo de fascista. Pô, você que faz isso, Ciro. Você que está chamando todo mundo de fascista. É você que faz isso. Você chamou de nazista, petista. Os petistas são nazistas. Você chamou o governo Alckmin de nazifascista. Você que está fazendo isso. Você acusa os outros do que você está fazendo. Então, Ciro, vamos baixar a bola, vamos reconstruir as pontes. PDT, né?